Cumprimento a igreja e nossos internautas com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que você está sobre os pés, abra a tua Bíblia comigo. Livro 1 Samuel, primeiro capítulo, verso de número 15, por favor. Desde já eu quero tributar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação, toda a minha alegria e a minha gratidão por estar aqui e ser apenas um instrumento dele nesta noite, porque outrora nós estávamos perdidos, mas fomos achados. Outrora eu estava morto, mas o Senhor Jesus me ressuscitou. Amém? Quero tributar também minha gratidão ao meu pastor, que está em Portugal, em Trofa. Que Deus possa abençoar a vida do nosso pastor, nossa pastora. Deus possa abençoar a vida da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, também faz presente nessa feita. Que Deus possa abençoar a vida do nosso querido evangelista Cleomapó, irmã Sônia, todos os nossos obreiros aqui da retaguarda e familiares. Que Deus possa abençoar toda a igreja. Deus tem uma palavra para nós, amém? O Espírito Santo tem uma palavra para nós nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando até agora, porque é grande a minha ansiedade e aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o teu Deus, o Deus de Israel, lhe conceda o que você? Tome seu assento adorando o nome do Senhor Jesus, e que o Senhor tenha liberdade de falar conosco nessa noite, com toda a intrepidez e ousadia do Espírito Santo, amém? Essa palavra tem vindo ao meu coração há algum tempo. Falei sobre alguma coisa relacionada a um culto de jovens a qual a gente teve ali na praça, mas tenho um compromisso com Deus. Enquanto a palavra não sai do meu coração e eu recebo a oportunidade, é porque Deus tem palavra de renovo para a igreja, amém? Pode ser o mesmo versículo, mas Deus se renova através da palavra. Quem crê assim? Essa passagem a qual lemos vem falar de Ana. Ana com seu esposo Eucana subia todos os anos para adorar ao Senhor em Siló. Mas Ana, a Bíblia vai dizer que tinha uma rival, Gabriel, que se chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Penina era abençoada, mas Ana não. Penina era lisonjeada e a característica daquela cultura, daquela época, era que se a mulher não tivesse filho, ela não era tão bem vista na sociedade. E ali aquela mulher chamada Penina tirava a paciência de Ana, colocando Ana como infértil. Olha, cadê seus filhos? Olha, cadê seus frutos? E Eucana todo ano subia, e Ana também a Siló. E dentre essa feita, Ana se encontra em um momento especial. Ana todos os anos subia ao templo, mas nessa feita aconteceu algo que nunca tinha acontecido na vida de Ana. Eu não sei quantos dias você tem vindo na igreja. Talvez terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, nos cursos extracurriculares da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, hoje pode ser um dia diferente na sua vida. Nós nunca devemos vir para a igreja com a expectativa que vai ser a mesma coisa, Vanderlício. Porque Deus é poderoso para fazer tudo novo. E aquela mulher subiu ao templo e ali chorava. E a Bíblia vai dizer que ela se derramava aos pés dali do templo. E Eli olha de longe, Eli, o sacerdote que estava desviado do propósito de Deus, olha para ela e fala: embriagada está essa mulher. Como assim essa mulher sobe, irmão Divan, para o templo embriagada? E chega para ela e fala: olha, o que está acontecendo? Você bebeu? E ela vira para ela e fala: não, meu senhor, a tua serva derrama a alma dela.
Ana coloca diante ao Senhor aquilo que só Deus pode fazer. Nós viemos e vemos na igreja pessoas que vêm com problemas insolucionáveis, mas sem a esperança de sair daqui com a história mudada. Esse é o lugar palpável e dirigido, esta é a casa de Deus. Se tem um lugar onde Deus opera com mais liberdade, esse lugar é nesse banco, do lado desse irmão, escutando essa palavra e glorificando o nome de Jesus. Esse lugar é o lugar propício para isso. E Ana chega diante ao sacerdote, e nós lemos aqui no versículo 17, ele fala para ela, olha, eu entendi, e Deus também entendeu, que grande é a aflição da sua alma, vai-te em paz. E assim ela foi, e que seja conforme Deus, e assim te conceda como você pediu. E nós vemos aqui uma história, uma sentença de uma mulher que foi mudada. Foi mudada quando? Quando entrou no templo com o coração contrito e aberto. E a gente vê na sociedade, a gente vem para a igreja não esperando algo novo. Por isso, nessa noite, eu já quero te dizer, entre com a expectativa nessa palavra de que Deus pode mudar a sentença na sua vida. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo que fala através de nós, conhece a sua história. Há mais ou menos 25 anos atrás, um casal chegava de uma consulta, irmã Kate. Chegava em uma casa, talvez despretensiosos, do que poderia acontecer naquela casa, com a sentença do médico que não é possível ter filhos. Há 25 anos, um casal sai do médico sem as expectativas de ter filhos. Quem tem filhos? Eu ainda não tenho, mas quero um dia ter, em nome de Jesus, pelo menos uns 7. Eita glória! E Deus, pela sua misericórdia, envia o profeta para essa casa a qual esse casal entra. E a sentença do médico, Rayane, era que não poderia haver filhos. Olha, diante a circunstância e a ciência, não pode gerar. Mas eu creio num Deus dos céus que muda a sentença de médico, qual ele for. Há 25 anos atrás, aquele casal que está ali, chamado Edilson Frazão e Eleci Alves da Silva Frazão, entrava na casa da minha avó sem expectativas de ter um filho, mas naquela casa tinha um profeta que te levanta e fala, vai nascer! E esse que vos fala nasceu, porque existe um Deus no céu que muda a sentença na terra. Deus é poderoso. Há 28 anos atrás, aproximadamente, uma jovem chamada Vilcelene Vidal se casa, mas a notícia vem, é impossível ser mãe de filhos. É impossível desse ventre gerar algo. Esse útero é infantil. Essa era a sentença da medicina. Essa era a sentença a qual ela tinha em mente, mas eu sei que existe um Deus no céu que fala assim, eu sou o Deus dos impossíveis. Não importa a sentença que vem da boca do homem ou do médico, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a tua vontade que em nós opera. Não tem como gerar filhos, mas a boca de Deus falou, vai gerar. A boca de Deus falou, vai nascer. E passa um pouquinho e nasce a Ana Carolina. E hoje, como foi dito antes, é missionária do Senhor. Esse útero que não poderia gerar um, começa a gerar outra, chamada missionária Sara Rúbia. Sabe por quê? E sobre essa palavra e esse tema, pela direção do Espírito Santo, eu quero falar nessa noite sobre o Deus que muda sentenças. Nós precisamos olhar para esse Deus, irmão Clóvis, como um Deus dos impossíveis.
Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha quando a sentença é que não pode, irmão Cláudio. Nós precisamos olhar para esse Deus, clamar e buscar, porque Ele tem sentença de vida para nós. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei como é que você entrou nessa igreja, eu não sei como é que chegou aqui com a sua sentença. Talvez o mundo está dizendo, não vai nascer, não vai prosperar, não vai fluir, e Deus está te falando, olha para mim que eu sou Deus que muda sentenças. A Bíblia vai dizer, Ezequiel 37, Ezequiel é levado na primeira leva daqueles que foram exilados da tribo de Judá, do reino de Judá. E ali Ezequiel está na Babilônia, diante ao rei Nabucodonosor. E Deus levanta um profeta, Ezequiel, que aproximadamente tinha 25 anos quando entrou ali. E a mão do Senhor, capítulo 37, irmã Sebastiana, vai dizer que a mão do Senhor leva o profeta ao vale de ossos secos. Você está achando que você veio na casa do Senhor porque você quis? Eu não posso achar que eu vim à casa do Senhor, irmã Cida, porque eu quis. É a mão do Senhor que nos traz à casa dele. É a mão do Senhor que nos traz à casa dele. E a Bíblia vai dizer, Ezequiel 37, que aquele vale estava cheio de ossos. E a Bíblia vai dizer as características desses ossos, irmã Sandra Guai. A Bíblia vai dizer que esses ossos não eram qualquer ossos. Eles estavam, irmã Rosana, sequíssimos. Estavam quebradiços. E sabe o que quer dizer isso? É algo que tinha vida, mas há muito tempo parou de ter. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer, tem algo na sua vida que há muito tempo tinha vida, mas parou de ter. Mas hoje, Deus que muda sentenças, entra na cena, e a casa é dele, o povo é dele, por isso já vai glorificando. Tem áreas na nossa vida, irmão Jorge Luiz, que parou de frutificar e parou de ter vida há muito tempo. Às vezes está bem financeiramente, às vezes está bem fisicamente, mas tem áreas nas nossas vidas que estão como ossos sequíssimos. E nessa noite, Deus quer nos levar à visão do vale de ossos secos. E a pergunta de Deus para o profeta irmã Pete não é outra, a não se quer dizer assim, ei Ezequiel, esses ossos possam voltar a ter vida? Porventura tem como, Marcondes, esses ossos voltarem a viver? Quantas vezes nas nossas histórias, quantas vezes nos nossos ministérios, quantas as vezes nas nossas saúdes, sejam elas físicas, mentais, espirituais ou psicossomáticas, as perguntas são, porventura tem como voltar a viver? Hoje, assim como Deus falou com o profeta, Ele pergunta, porventura tem como voltar a viver isso na sua vida? Ei, porventura o fogo que está na sua vida não se apagou? Porventura tem como esse fogo voltar a queimar? E a proposta da resposta de Ezequiel é profunda, porque ele disse, ó Senhor, Tu o sabes. Está na hora de pararmos de ser sentenciados pelo mundo e acharmos como uma verdade absoluta e começar a olhar para Deus e falar, olha Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Deus chega ao profeta e pergunta, pode esses ossos voltar a viver? Será que nós podemos voltar a quem outrora fomos? E a pergunta de Deus nos leva à interpretação da perspectiva humana que era impossível aqueles ossos voltarem a viver.
Na perspectiva humana, muitas vezes é impossível muita coisa na nossa vida, Rubens, voltar a viver. Mas tinha chamado, Deus não chamou pelo nome, mas por que parou? Mas tinha ministério, orava, pregava, cantava, intercedia, mas está como vale de ossos sequíssimos. E Deus te pergunta nessa noite, porventura tem como voltar a viver? E a resposta nossa tem que ser, tu sabes, Senhor. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ah, Mateus, mas você não sabe do meu cotidiano, você não sabe da minha saúde física, você não sabe da depressão que eu estou passando por conta do meu marido, você não sabe do tamanho da depressão que eu estou passando pelo meu problema familiar, pelo meu problema financeiro, mas nessa noite você não sabe o tamanho do Deus que muda sentenças. Eu estava meditando nessa palavra e Deus me levou a uma frase dirigida pelo Espírito Santo. A impossibilidade que Deus opera depende da minha possibilidade. A impossibilidade em que Deus opera depende da minha possibilidade. Deus pergunta para o profeta e fala, esses ossos podem voltar a viver? Ele fala, tu sabes, Senhor. Mas não para aí o contexto. Deus vai falar para o profeta, olha, começa a profetizar. Está na hora da igreja parar de olhar as demais coisas e começar a olhar para Deus e profetizar a vida sobre a casa, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a vida espiritual. E ele fala assim, profetiza, e eis que eu farei entrar fôlego em vós. Fôlego está falando de vida. Tem muita gente que anda por aí, mas não tem vida. Tem muita gente que vive por aí. Talvez você conheça alguém no seu trabalho, alguém na faculdade, alguém na escola, que vive, mas não tem vida. E Deus fala assim, ó, começa a profetizar vida. E vivereis. E porei nervos em vós. Sabe o que quer dizer nervos? Movimento. Está na hora da igreja se movimentar. Está na hora da igreja parar de ser sentenciada pelo mundo e começar a marchar, a se movimentar. Por essa noite profetiza nervos sobre a igreja, sobre a sua vida. E eu os cobrirei de pele. E eu os farei crescer sobre vós carne. Nós estamos vivendo em um mundo anêmico, um mundo que não tem força para levantar, para trabalhar, um mundo que muitos não têm forças para levantar, para vir para a oração. E o profeta, Deus está me mandando dizer ao profeta, olha, profetiza carne sobre esse povo que está sem vida. Olha para esse vale e profetiza carne. Carne quer dizer o que aqui, Mateus? Força, músculos, força de vida. Está na hora de rompermos em força e fé na esperança de Deus. E cobrirei de pele, revestimento, e porei em vós o Espírito. Fôlego, nervos, carne, pele, Espírito. É pelo Espírito que continuamos com o sentido da vida. Sem o Espírito não adianta ter fôlego, não adianta ter carne, não adianta ter nervo, não adianta ter pele se não tiver o Espírito. Mas enquanto o profeta profetizava ainda, ele começou a escutar um barulho. Ele começou a escutar um barulho, Rosa, e esse barulho não era um barulho qualquer. Era um barulho dos ossos que estavam sequíssimos, voltando ao lugar. E ossos foram encontrando em ossos.
e nervos foram para cima desses ossos, e a carne foi entrando nesses ossos, entrando ali naquele esqueleto ainda, e ali a pele foi revestindo, e Deus soprou sobre eles o Espírito. Venha sobre os quatro cantos o Espírito de vida. Nessa noite eu vos apresento o Deus que muda sentenças. Está na hora de pararmos de viver sem revestimento. Está na hora de pararmos de viver sem nervos, sem movimento. Está na hora de pararmos de viver sem carne, sem força. Porque nós somos mais do que meros ossos sequíssimos na mão do autor da vida. Mas Deus é tão misericordioso que aparece em Josué capítulo 2. A Bíblia vai dizer que Josué chama 2 espias e falam: olha, vai lá espiar a terra de Jericó. Grandes eram as muralhas de Jericó. E Josué fala: olha, espias, entrem lá. E os espias entram, mas na hora de sair dá problema. Na hora de sair não tem jeito. Na hora de sair o povo está atrás dos espias porque descobriram. Porém, encontra uma mulher que a Bíblia é bem clara em dizer sobre a prostituta Raabe. Todos nós conhecemos a história. Raabe era prostituta e Raabe esconde os espias em casa até aquele pessoal ali passar por ali e depois liberta os espias. Mas aqui mora um contexto que eu amo na Bíblia sobre o Deus que muda sentenças. Raabe, a Bíblia é bem clara em dizer que ela era prostituta. Ela era a escória da sociedade naquele sentido. Ela era negada e renegada pela sociedade, pela família e por tudo que se diz respeito naquela época. E quando aqueles espias entram na casa de Raabe, ela encontra a oportunidade de mudança de vida. Elas olham para os espias e veem nos espias uma oportunidade de mudança de vida. E ela fala: olha, eu vou esconder vocês, mas faz o seguinte, jura para mim que quando vocês voltarem, porque eu sei de quem é o teu Deus, nós temos ouvido falar de quem é o Deus de vocês, que abriu o mar e os nossos joelhos estão batendo uns nos outros de medo. Porque nós sabemos de quem é o Deus de Israel. E aquela mulher esconde os espias em casa. E aquela mulher esconde aquele povo em casa. E fala: olha, lembre-te de mim. E aqueles espias falam algo maravilhoso para ela. Fala assim: olha, faz o seguinte, quando nós viermos, coloca um fio de escarlata na tua casa, para que sabemos que ali nós pouparemos. Aqueles espias falam: olha, todo mundo que estiver dentro desta casa, que tiver esse fio marcado, não vai morrer, a gente vai poupar. Mas vai em busca dos teus familiares, vai em busca dos teus parentes e coloca dentro da casa, porque esse é o sinal de que vocês serão poupados. E aqui mora uma das profundezas mais profundas que eu acho na palavra. Aquele fio de escarlata não foi escolhido meramente. Aquele fio de escarlata esconde uma profundidade muito grande nos evangelhos, que a gente vai entender. A Bíblia vai dizer sobre o fio de escarlata e também ali, com algumas versões, carmesim, são sinônimos. São cores vermelhas, parecidas. Mas você sabe como que extrai a cor escarlata? A Rosa hoje falou um pouco sobre isso. Você sabe como que extrai a cor escarlata, a cor vermelha? Você pega um bichinho que se chama cochonilha. Você encontra ele nos cactos. Você vai, pega ele, esmaga ele e dele sai a cor escarlata, vermelha. Sabe como que se encontra em Maliane a cor carmesim? Através de um bichinho, de um inseto que se chama kermes,
que se encontra nos carvalhos. Pega esse inseto, amassa esse inseto e se tira a cor carmesim. Mas o mistério aqui se encontra mais profundo um pouco. Porque quando aquela mulher está procurando aquela cor, que é como muito bem a irmã Rosa disse hoje, é caríssima porque é de uma extração difícil. Aquela mulher tem a oportunidade de marcar aquela fita de escarlata e naquele momento ocorre um sinal do prenúncio da volta de Jesus. Eu vou te explicar por quê. Quantos de nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Quantos de nós estávamos como a prostituta Raabe, perdida nesse mundo? Quantos de nós estávamos perdidos nos nossos desejos, nas nossas ansiedades? Mas existe um Deus no céu que muda sentenças. A sentença de Raabe era morrer como a prostituta de Jericó. Talvez a tua sentença era morrer como aquele fumador de maconha. Aqui no altar nós estamos vários ex-dependente químico, ex-traficante, ex-beberrão, ex-fumador de maconha, ex-depressivo, nós somos cheios de ex, sabe por quê? Existe um Deus no céu que muda sentenças. E aquela mulher entende que aquele sinal era o sinal que mudaria a vida dela, assim como um dia nós entendemos que Jesus é o sinal que muda as nossas vidas. Aquela mulher pendura aquela fita e a Bíblia vai dizer que os muros de Jericó caem. Mas sabe aonde Raabe morava? Josué 2,15 vai dizer que Raabe morava em cima do muro. Eu não sei se vocês estão entendendo. Quando Raabe coloca a fita lá, o muro cai, mas a casa de Raabe permanece de pé. A casa de quem, Mateus? Da prostituta. A casa de quem? De quem não tinha salvação. A casa de quem? De quem não tinha expectativa. A casa de quem? A quem não tinha um futuro. Mas ela coloca a fita e a casa não cai. Como assim, Mateus? A Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 53, 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Raabe pega o bicho e esmaga ele. Jesus se põe como o sacrifício e é esmagado, para que hoje a nossa casa pudesse estar de pé. Nós precisamos entender a grandeza de um Deus que muda sentenças. A casa de Raabe permanece de pé no muro que tinha mais ou menos 10 metros de altura e 4 de largura. A solução para as nossas casas não é hoje colocar um fio de escarlata, não é colocar talvez uma tirinha vermelha, não. Hoje, a salvação para as nossas casas é nos ungir do sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo e nos faz santos e lavados e remidos. Nós precisamos entender que esse Deus muda as sentenças. Se mudou a minha sentença, mudou a sentença de Raabe, ele muda a sua sentença também. Mas a Bíblia é bem clara em dizer, e Deus é bem claro em espontaneidade dele dizer que Ele é o Deus que muda sentenças. A Bíblia vai dizer que nós estávamos condenados. A Bíblia vai dizer em Gênesis 3 sobre a queda do homem. A Bíblia vai dizer que a Eva e o Adão eram criaturas de Deus, filhos de Deus naquele instante, mas escutam a serpente e fala, toma do fruto, come. E Gênesis 3,15 vai falar sobre a queda do homem. A Bíblia vai dizer que Deus fala no capítulo 2, verso 17 sobre, olha, comam de tudo que está no jardim. Olha, podem comer de todas as árvores. Olha, podem comer de todos os frutos, Daniel. Olha, podem fazer tudo menos
comer da árvore do conhecimento, a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E Deus é bem claro em falar, olha, não come, porque certamente morrerás. Certamente vocês vão morrer. Mas a serpente, a mais astuta, deixa o diabo tomar, e o diabo usa e fala para Eva, olha, certamente tu não morrerás. Olha, certamente você vai ser como Deus. Olha, certamente você vai conhecer coisas que ainda você não conhece. Isso vai ser bom demais. E ali se consuma o primeiro pecado. Ali o homem, há uma divisão entre o homem e Deus. O certamente morrerá ali não é fisicamente, é uma comunhão íntima, porque a Bíblia vai dizer que o Deus descia no tardar do dia ali, no virado do dia, e falava com o homem, mas pelo contato com a árvore, perderam a comunhão. E a Bíblia vai ser bem clara em dizer que a morte espiritual é a separação de Deus, é a separação com a comunhão de Deus. E ali em 3,15 vai falar o seguinte, Deus, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela, nascerá um que ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Quando Deus fala isso, e entre a tua semente, Ele está falando com o diabo. A semente do diabo é o pecado. A semente do diabo é a morte. A semente do diabo é uma vida pregressa. E Deus está falando, olha, entre a tua semente e a semente dela. Quem é a semente da mulher aqui? A semente da mulher aqui, Deus já estava apontando para o Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Olha Deus mudando a sentença de uma humanidade. Nós estávamos mortos e separados de Deus a partir disso, mas Deus é tão misericordioso e fala, olha, por meio da mulher veio a faltar e veio ao pecado, por meio da mesma mulher eu vou fazer nascer um que vai pesar a sua cabeça. Deus é bem claro em falar sobre Jesus Cristo. A vitória no Calvário é a ferida na cabeça da serpente. E a ferida no calcanhar, o sofrimento de Jesus no Calvário. Isso tudo para quê, Mateus? Para que hoje nós pudéssemos ter a sentença de vida mudada. Romanos 3,23 vai dizer o seguinte, olha, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos pecaram. Quem estava aqui no começo do culto? Quem sentiu a glória de Deus no meio do povo? Nós estávamos destituídos dessa glória, mas por meio de Jesus hoje podemos ter vida e vida com abundância. Romanos 5 vai dizer sobre o plano de salvação, o plano da salvação. 5,13 ele vai dizer o seguinte, olha, por meio de um só o pecado entrou do mundo, a saber, Adão e Eva. Mas aí a Bíblia não vai parar aí, ela vai dizer o seguinte, versículo 15. Se a morte reinou pela ofensa de um só, muitos mais do que receberem a abundância da graça e o dom da justiça por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, aquele que é o cumprimento da mudança de sentença nas nossas vidas. O que vai mudar as nossas vidas é se entendemos a profundidade de um Deus que muda sentenças através do seu Filho, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos andar e ver a situação a qual estamos e aceitar, porque existe um Deus no céu, que a letra vai dizer que a letra no papel não pode descrever. Ele faz o que Ele quer, soberano Ele é. Nós precisamos voltar os nossos olhos a esse Deus que muda sentenças. Nós não podemos mais aceitar a sentença do mundo nas nossas vidas. Mas a Bíblia não para aí. Marcos capítulo 5, a Bíblia vai dizer
que Jesus está passando ali do outro lado do lago, em Cafarnaum. E esse mesmo Jesus que nos trouxe nova história, está passando em carne e osso sobre aquela cidade. E a Bíblia é bem clara em dizer que o chefe da sinagoga chega até ele, a saber, de nome Jairo, chega até Jesus e fala assim, ó Jesus, a minha filha está morrendo em casa, tem misericórdia de mim, vai lá visitar ela. A Bíblia vai dizer que Jesus se compadece, vai, começa a caminhar rumo à história, rumo à casa de Jairo. Jairo era conhecedor da palavra, era um dos principais das sinagogas, porque existiam outros. Era um dos principais, e com Jesus, com Jairo, ele é processual. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com, meu Deus, por que as coisas nunca mudam na minha casa? Por que as coisas nunca mudam na minha história? Por que as coisas nunca mudam no meu contexto do profissional? Por que as coisas nunca mudam no meu contexto sentimental? Mas com quem conhece, Jesus trabalha diferente. Jairo conhecia a lei, conhecia a palavra, e com ele Jesus é processual. A Bíblia vai dizer que no decorrer em que Jairo estava andando, Jesus estava andando rumo à casa de Jairo, acontece um fato extraordinário. A mulher cujo nome a Bíblia não diz, mas nós conhecemos ela como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que há 12 anos aquela mulher sofria de um mal que lhe fazia sangrar toda hora. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, com tudo que tinha, com tudo que ela poderia ter, tinha procurado ajuda, mas não tinha encontrado. Nós vivemos em uma sociedade a qual nós conhecemos pessoas que já foram em todos os lugares possíveis, mas parece que não preencheram o vazio que existe dentro dela. Nesse mundo que eu fui, nesse tempo que eu fui desse mundo, que nunca mais vou ser, eu procurei em muitas coisas, em muitas pessoas, algo que pudesse satisfazer o desejo da minha alma. Várias festas, várias drogas, várias prostituições, várias coisas que não prestavam. Mas teve um dia que eu estava num culto, e eu lembro que era a Natane que pregava, e ela falava assim, olha, tudo que o mundo pode oferecer, do Paraguai, ela usou essa frase. Ou seja, tudo que o mundo pode oferecer não é o original. Talvez pode até se parecer, mas não é. Tudo que o mundo pode oferecer pode parecer bom, mas no final o caminho é de morte. E aquela palavra ficou na minha mente, e depois disso eu fui em várias festas, várias drogas, várias coisas. Mas chegou um dia que eu estava no meio de uma festa, cheio de muita coisa que não presta. E eu parei no meio daquela festa e falei assim, Senhor, se Tu és quem ela diz que Tu és, porque eu amo isso aqui que eu tenho vivido. Falei com Deus, fui sincero, falei, olha, eu gosto disso, isso satisfaz, teoricamente eu achava que é a minha alma. E eu falei com Deus, olha, se isso é falso, um dia eu quero sentir o verdadeiro da Tua parte. E aquele momento passou, aquele raio de percepção passou, e eu voltei para a festa, e depois disso fui em várias. Mas chegou um dia que Deus marcou para mudar a sentença da minha vida. Teve um dia que Deus marcou para mudar a sentença da sua vida? Eu nem crente não era. Eu nem lia a Bíblia, não lia. Eu nem ia à igreja, não ia também. Mas um dia me chamaram, olha, vamos em Brasília, vai ter um culto na praça. Eu falei, bora, não estou fazendo nada. No céu, na terra, eu falei, bom, não sei nem o que é, mas eu vou, vamos. E naquele dia,
Eu parei de conhecer Jesus pelos que os outros falam. Nós precisamos conhecer Jesus não pelo que os outros falam. Naquele dia eu estava naquele culto, bem de boa, bem cheio de tanta coisa. E Jesus se revela a mim. Um homem tão pecador, tão errôneo, tão cheio de tanta coisa que não presta, mas Deus se revelou a mim, Manquete. O Deus que é santo, puro, inigualável, indescritível, Ele se revelou a mim como Deus que muda sentenças. Porque eu estava sentenciado sim, a viver daquela forma e quem sabe morrer daqui a um tempo. Mas Deus, irmão Eliane, se preparou para mim uma cilada santa e falou, vai lá que vai ser bênção. E eu cheguei naquele lugar divino, e eu estava ali, e quando eu fui, eu já não vi mais nada. Deus se revelou a mim, irmão, eu não sei te explicar. Eu vivi algumas coisas nesse mundo, e muitas delas eu achava que satisfazia a minha alma. Mas o dia que Jesus desceu e me encontrou, meu irmão, não teve gozo mais profundo, não teve sentença mais bem mudada. Ah, mas quando Jesus entra na vida do homem, eu me lembro de Ana, porque Ana parecia estar embriagada. Eu não sei se você já viu alguém embriagado, mas eu fiquei embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Deus me encheu de uma forma e me fez lembrar, olha, lembra da oração que tu fez naquela festa? Pois sim, eu tenho escutado ela. As palavras que falamos com Deus, que tudo ouve, não são jogadas ao vento, Ele está escutando. Por isso o clamor da mãe pelo filho tem poder. Por isso o clamor do irmão pela irmã tem poder. Por isso o clamor de um pastor pela ovelha tem poder. Por isso aquele que clama recebe, aquele que bate lhe será aberta. Porque existe um Deus no céu que muda sentenças. Naquele momento eu fui cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sabia o que era, Wesley. Eu nunca tinha vivido aquilo. Mas eu sabia que algo diferente tinha começado a fluir dentro de mim. Eu comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo. Eu comecei a sorrir e chorar ao mesmo tempo. E eu não sei te explicar a glória que existia dentro de mim. Passou. E eu entrei no contexto de... Eu sempre costumo falar com os jovens ou com as oportunidades que tem sobre as amostras grátis que Deus nos entrega. Quando você vai numa farmácia, o farmacêutico te entrega, olha, toma aqui a amostra grátis. Sabe por que ele te entrega aquilo? Para que você volte e compre do original. Deus muitas vezes nos encontra e nos traz amostras grátis dos céus. Quem sabe nessa noite você sentiu uma amostra grátis do céu. Mas Deus não nos chama a parar na amostra grátis. Ele fala, venham a mim, comprem do meu azeite. E a partir daquele momento eu comecei a decidir por coisas que eu não tinha decidido. Olha, vou perdoar quem for necessário perdoar. Olha, essa droga já não vou usar mais. Olha, esse convite que já estava compro, pode ficar. E naquele momento, Deus começou a se revelar como Deus que muda sentenças na minha vida.
Foi um processo. Quem lembra no começo que tínhamos lá para 10, eu me jogava no chão e chorava e ninguém entendia, mas eu sabia que era o Deus Todo-Poderoso descendo do céu e mudando a sentença da minha vida. Eu me jogava, eu babava, eu chorava, mas eu saía sentenciado com a vida do Deus Todo-Poderoso. E o tempo foi passando, e eu tendo experiências com Deus, mas não tinha aceitado Ele como meu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E certo dia, para ser mais exato, dia 18 de fevereiro de 2018, enquanto esse jovem senhor pregava a palavra do Senhor, e eu no meu banco, naquele templo ali ainda, falando: Senhor, eu não sei nem o que ele está pregando, mas eu não saio daqui com a confirmação da minha sentença mudada. E depois a minha mãe foi me falar: olha, você lembra da passagem que ele estava pregando? Eu falei: nunca vou lembrar disso. Não me lembro. Ele poderia pregar sobre qualquer coisa, ele faria o apelo e eu estava lá. Mas olha como Deus é um Deus que do profeta Jeremias: olha, Jeremias, antes de você ser gerado na tua madre, eu te conheci e te concebi como profetas das nações. Antes de ser gerado, Deus já te conhecia, irmão, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele já tem uma história escrita. Mas naquela noite, esse homem usado por Deus pregava sobre o filho da promessa. E sabe qual era a palavra que a profeta tinha entregado para aquela mulher? Eis que vai nascer o filho da promessa. Porque Deus é um Deus que muda sentenças. E aquela mulher do fluxo de sangue chega até Jesus, 12 anos sofrendo. Eu não sei há quantos anos você anda buscando outras coisas. Eu não sei há quanto tempo você tem sangrado. Talvez não fisicamente, mas psicologicamente. Talvez mentalmente. Talvez o teu coração tenha sangrado. Talvez o Espírito Santo tenha sangrado dentro de você. Há quanto tempo? Mas aquela mulher, ela tinha algo dentro dela, irmã Elaine: é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ela escuta falar de Jesus, iria passar por ali, e ela fala: eu preciso tocar nele. Deixa eu te falar uma notícia do céu: ele não vai passar aqui, ele já está presente. E aquela mulher chega diante de Jesus e fala: olha, é tudo ou nada, eu preciso me jogar e somente se eu tocar nele, eu serei curada. Está na hora da igreja olhar para Jesus e falar: é tudo ou nada. Eu falava sobre isso e eu sei que eu não tinha pensado sobre isso, e eu sei que era dirigido pelo Espírito Santo naquela oportunidade. Há quanto tempo nós vamos gastar com aquilo que não muda a nossa sentença? Nós cantamos um hino que é muito bonito. Eu não vou cantar, senão vocês vão embora, mas eu vou falar, amém? Nós cantamos: e eu me despedi dos meus pais, e eu queimei as minhas carroças, e eu afundei os meus barcos no cais. Para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? O problema é no que nós cantamos, mas não temos afundado o que é para afundar. E como eu disse, Deus trabalha no impossível através da nossa possibilidade de fazer algo. E eu meditando sobre isso, e um dia eu vi algo e eu falei: Jesus, é isso mesmo. É isso mesmo que vai mudar a sentença das nossas vidas. A gente canta, e por que eu disse sobre isso?
Existia um rei chamado Hernán Cortés, Manrosa. Hernán Cortés era um rei da Espanha, era um rei espanhol. E ali no desbravamento da América do Norte, das Américas, ele era implacável. Onde ele entrava, ele conquistava. Onde ele entrava, a circunstância e a sentença era decretada a favor dele. Mas sabe qual era o segredo desse rei chamado Hernán? Ele fazia algo muito especial, irmão Clésio. Ele entrava na batalha e ele entra ali no México para conquistar. Ele chega para que tenha a sentença de vitória. E sabe o que ele faz, irmão Cleomar? Ele chega diante daquelas circunstâncias e fala para os soldados: vamos lutar, a sentença é nossa, a vitória é nossa. Quantas vezes nós cantamos: a vitória é nossa, a sentença vai ser decretada em favor do nós. Mas esquecemos de fazer o que esse rei fez, irmã Rosa. Sabe o que esse rei fez, irmão Luiz? Ele viu que o povo e os soldados dele estavam titubeando. Estavam ficando com medo. Estavam ali, mas espera aí, eu vou voltar. Não, espera aí, eu vou. Não, mas espera aí, eles são muito fortes. Não, espera aí, vamos lá. Não, está matando o outro ali, meu Deus do céu. E agora? O rei teve uma experiência de fazer algo muito especial e nós precisamos fazer isso para que a sentença das nossas vidas seja mudada. Aquele rei vê aquilo acontecendo e ele fala: espera aí, vou resolver esse problema. Sabe o que ele faz, Rafael? Ele vai lá, nos barcos dele, toca fogo e afunda. Ele pega os próprios barcos e afunda. Ele entra no México para lutar contra o povo que ali existia, para guerrear e tomar posse. Mas existia fraqueza, medo e indisposição. Sabe o que ele faz, Rayane? Vai lá e afunda os barcos de quem? Os barcos deles. Sabe por quê, irmã Patrícia? Porque enquanto nós não afundarmos o nosso porto seguro, nunca estaremos dispostos a lutar conforme Deus quer para conquistar o que é para ser conquistado. Está na hora da gente começar a queimar barco e afundar barco. Está na hora de sentença ser mudada a partir do que o meu barco é quebrado. Está na hora, porque muitas vezes vamos, mas chega um momento que a gente retrocede, porque ainda tem barco. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que colocou a mão no arado, ele não vai olhar para trás. Porém, existem barcos nas nossas vidas que precisam ser afundados, irmão Valnei. Existem situações nas nossas vidas que precisam ser afundadas. Olha, eu sou de Jesus, mas não largo aquela conversa no WhatsApp. Olha, eu sou de Deus, mas não largo aquele ambiente que me leva à perdição. Olha, eu sou de Deus, mas essa amizade aqui, olha, eu não abandono não. Deixa eu ser mais ousado, ser boca de Deus na sua vida, e Deus ministrava no meu coração. Olha, eu sou de Deus, mas desse emprego eu não abro mão. Está na hora de começar a queimar barco para que a sentença seja mudada na sua vida. Por que que nada vai para frente? Porque tem barco precisando ser afundado. Está na hora de olharmos para o Deus que muda as sentenças e queimar o que for necessário nas nossas vidas para que a sentença em nossas vidas sejam mudadas. Fique sobre os pés. Nós precisamos olhar para as nossas vidas nessa noite, a começar de mim. E começar a olhar para Deus que muda sentenças. E para olhar para os nossos barcos que precisam ser afundados nessa noite. Deus bradava meu coração. Tem gente que não faz, tem gente que não vem, tem gente que não pensa, por conta que existem barcos que precisam ser
afundados. Deus bradava ao meu coração, falando sobre: olha, eu sou o Deus que quando o homem caiu, levantei da mulher a semente, que pisou a cabeça dela. Olha, eu sou o Deus de Ezequiel, que no vale de ossos secos faço nascer um exército grandíssimo. Olha, eu sou o Deus de Raabe, que transformo uma prostituta em uma heroína da fé. Olha, eu sou o Deus da mulher do fluxo de sangue. Olha, eu sou o Deus do cego Bartimeu. Olha, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Jesus hoje, como o Deus que muda a sentença, está dizendo: quero ser limpo. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer que precisa coisas dentro de nós serem queimadas. Precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver que existem coisas em nós que precisam ser transformadas. Está na hora de olharmos para Deus, é tudo ou nada. De ti eu não me tiro, de ti eu não retrocedo, de ti eu não olho para trás. Crente não foi chamado para olhar para trás. Os que olharam para trás ou viraram estátua de sal ou morreram no mesmo lugar que foi chamado deserto. Deus é o mesmo Deus que muda a sentença no deserto, mas o povo era o povo que olhava mais para as delícias do Egito do que para a terra prometida. Que o Espírito Santo gere em nós o fruto da mudança. Que Deus olhe para dentro de nós nessa noite e que nós possamos reconhecer que Ele é o Deus que muda sentenças. Mas o impossível para Deus depende da possibilidade de eu fazer algo por Ele. Deus nos entrega a faca e o queijo, mas o corte vem de mim e o corte vem de você. O corte vem de nós. Se a equipe de louvor quiser vir aqui para nos ajudar, vai ser uma bênção. Eu falo para pessoas que entraram aqui sentenciadas: olha, cadê teu ministério? Olha, cadê tua família? Olha, cadê o fogo do Espírito Santo que outrora existia dentro de você e já não existe mais? Olha, tu não é crente. Por isso, nessa noite nós vamos orar. Nós vamos orar porque quando Deus fala é porque tem coração que precisa escutar. Escutar e dizer que existe um Deus no céu que muda sentenças. Seja ela de frieza espiritual, seja ela de um relacionamento conjugal, seja ela de uma saúde física, ou seja ela de uma saúde mental, seja ela de uma depressão que nunca sai, ou seja ela de uma síndrome do pânico que está querendo me pegar. A nossa sociedade está sentenciada e muitos dizem que a depressão é o mal do século, a ansiedade é o mal do século. Pois eu te digo, o mal do século é reconhecer: existe um Deus no céu que muda sentenças e não correr para o braço dele.